Glória a Deus. Em João 3, a palavra fala o seguinte. Ô, David, deixa aberto aqui. Cadê o David? Isso. Hoje a gente fala do encontros com Jesus. Nicodemos, o paralítico, cego, Lázaro, discípulos e os discípulos e a pesca. João 3, no verso 1, fala o seguinte. Havia um homem chamado Nicodemos. Vira para mim, por favor. Uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos. Aí está o texto aqui, ó. O texto. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Amém. Então, o primeiro encontro que é apresentado a vocês nessa noite é Nicodemos. Esse homem que encontra com Jesus e ele ouve essa palavra desafiadora de Jesus. Nicodemos, para você entender a minha palavra, para você entender o meu reino, para você entender a minha vontade, você tem que nascer de novo. Você tem que ser uma nova pessoa. Você não pode vir para a igreja com esforços próprios. Não é mérito seu a conversão. Um primeiro entendimento que vocês precisam ter, que todos nós, ao visualizarmos a palavra de Deus, recebemos. Não podemos ter mérito próprio. Nós precisamos ter um encontro com Deus, nascer de novo. E muitas pessoas, ao virem para uma religião, virem para uma igreja, serem adeptos de algum tipo de protestantismo, ou catolicismo, ou qualquer coisa nessa visão, as pessoas vão porque acharam a igreja legal, gostaram do louvor, gostaram ali, naquele ambiente, as pessoas receberam bem, mas eles não nasceram da água e do Espírito. No tempo que nós estamos hoje, pode até ter líderes que não nasceram da água e do Espírito. Gente que dança, que prega, que canta, e não nasceu da água e do Espírito. A água não pôde entrar dentro dele. O Espírito não é um Espírito novo, é aquela velha pessoa, só que agora ele é crente. É aquela velha pessoa mesmo, aquele mesmo cara lá da rua, amigo de todo mundo, só que agora ele carrega uma Bíblia embaixo do braço. Mas nada aqui internamente mudou, Conversando com um casal hoje, em vários lugares que eu estava, meu Deus, esse domingo foi bruto. Saímos da nossa casa cedinho mesmo, 7 e pouco da manhã, e fomos voltar para casa no finalzinho da tarde, chegamos lá, tomamos um banhozinho, e viemos para a igreja novamente. Fomos vários lugares, reunião, uma casa de um, na casa de outro. Esse domingo foi muito agitado, graças a Deus. E Deus falou com a gente assim, só vai piorar a situação, irmão. Vai melhorar, não, vai piorar. Porque está acontecendo muita coisa. E nesse bate-papo com um dos casais, essas pessoas, nesses locais que eu estava, um deles, que participa de uma empresa, viu um funcionário olhar para uma pessoa que já frequentou uma igreja e falar com ele assim, fulano de tal, apontou com o dedo, você nunca foi crente. Você nunca foi crente. E ele falou com alguém que tem no mínimo uns 14 anos que vai na igreja evangélica.
E um cara do mundo, falou com esse cara aqui, ó, você nunca foi crente de verdade. É o cara do mundo que falou com um cara que diz cristão. Esse cara tinha aberto a boca e falou assim, eu conheço muito a Bíblia. Era o Nicodemos da vida. Tinha ali um tipo de religiosidade, tinha um tipo de homem que tinha a sua responsabilidade, um homem que tinha moral na sociedade, um homem que conhecia partes da Escritura, mas ele ouviu de Jesus, você não nasceu da água do Espírito. Você agora só está naquela igreja. Você está indo lá, você só está indo na cave. Você só está indo na cave, mas você não nasceu da água do Espírito. Quem nasce da água do Espírito, ele muda de dentro para fora. Ele fica mais manso, ele fica humilde, ele sabe ouvir, às vezes falar menos, mas ele sabe ouvir, ele pontua suas palavras. É uma pessoa que mergulhou naquilo que Jesus tem para ele. Então, nascer de novo é você voltar à idade que você tem e chegar na idade zero e fazer o seguinte, refazer tudo de novo. Aprender a andar, aprender a falar, aprender a vestir, aprender a comunicar e conhecer a Deus de verdade. Por que Jesus quis dizer isso? Porque muitas pessoas vivem num certo período da vida, passando por uma crise, precisando de uma libertação, uma dificuldade no casamento, não sei. Eles encontram com um Jesus por aí. Aí eles só pegam esse Jesus e continuam a vida, só que agora de mão dada com Jesus, mas não nasce da água do Espírito, só está com Jesus agora. Mas é a mesma pessoa de sempre, é o mesmo fulano de tal, é a mesma fala, a mesma atitude, o mesmo pensamento, é tudo igual. Aí Jesus falou assim, olha, é possível isso acontecer. Você pode estar com Deus, pode participar da igreja, tomar Santa Ceia, ser líder, ser um pastor, mas você não nasceu da água do Espírito. Quem nasce da água do Espírito não tem como ficar longe da presença de Deus. Não tem como ele pecar e continuar no pecado. Se ele pecar, ele corre, confessa e abandona. Ele participa de toda a Santa Ceia. Ele tem aquele amor puro de falar assim, como eu amo a Jesus, como eu quero ficar firme com Ele. Se eu errei, Jesus, me perdoa, Jesus, eu quero caminhar contigo outra vez. É alguém que nasce da água do Espírito. Não é o evangelho de entendimento, é o evangelho que a água entra nele. E a água é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. A água que lava, a água que purifica. Também o batismo, a morte. Mas além do batismo, que você pode até batizar. Você pode até batizar nas águas. Fazer todos os cursos teológicos e ainda assim não ter nascido de novo. Porque nascer de novo é como se Deus entrasse em nós, matasse aquela velharia que você era, matar tudo e trazer dali uma nova pessoa da água do Espírito e fazer ele viver outra vez. Então, a ideia de Jesus com Nicodemos é, Nicodemos, não continua sua vida comigo agora, volta a zero. Por que você tem que voltar a zero? Porque você aprendeu coisas da religião, aprendeu coisas com seu pai, aprendeu coisas com sua mãe. Você é cheio de informação, você é cheio de cismas, você é cheio de feridas, traumas na alma, traumas com pastores, traumas com padres, traumas com igrejas. Você é aquela pessoa que talvez tenha muita complicação, aí pega o Jesus e coloca ali e continua a vida. Não dá. Você tem que voltar lá atrás, você tem que renunciar a tudo. Você tem que falar assim, bom, agora eu vou nascer de novo. Vai morrer o Vinícius antigo e vai nascer o Vinícius novo. Eu não vou parecer com meu pai e nem vou parecer com minha mãe. Eu não vou parecer com a minha sociedade. Eu não vou parecer com meus amigos do mundo. Vai ser o novo Vinícius no renascimento com Cristo. Então, Nicodemos tinha que entender aquilo, que agora ele nascer de novo. Sabe qual é o meu medo? Fala assim, qual, pastor? A igreja está cheia de gente que não nasceu da água do Espírito. Gostou da mensagem. Uma hora você vai arrumar uma treta, vai desviar.
gostou da igreja. Uma hora alguém vai brigar com você aqui, vai discutir com alguém, você vai pular fora da igreja. Achou legal o retiro, não, a igreja tem retiro. Alguma hora alguém vai magoar você, você vai ficar tristinho e vai embora. Não nasceu da água e do Espírito. Ou uma hora alguém vai te tentar lá fora, vai vir um pecado, aquele pecado vai te abraçar, e você fala assim, agora desiste de Jesus e volta para o mundo. Quem nasce da água do Espírito, é impossível desistir de Jesus. Não tem jeito, por quê? Nasceu da água do Espírito. Então, nascer da água do Espírito vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Até aí, entendeu? Vamos lá, paralítico. O paralítico também foi um encontro que Jesus teve com um homem, e a esse paralítico, em Mateus 8,17, diz o seguinte: e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Festa de quem, gente? Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de quê? Betesda, tendo 5 entradas em volta. Olha para vocês verem aí como era o tanque de Betesda no tempo de Jesus. Olha para vocês verem. Pode apagar a luz aí. Se eu falar luz, não vai entender, então vai ter que ficar assim agora. Aqui era o tanque de Betesda, nessa região. Isso aqui não é um tanque não, tá, gente? Isso aqui é um prédio muito alto ali. As pessoas entram nesses portãozinhos aqui e lá dentro tem. Então, tem outras muralhas no cantinho de Jerusalém ali, várias entradas. As muralhas, está vendo em volta? Ó. E aqui tinha as portas. Quantas portas que tinham? Quem lembra aí, diga amém. 5, yes. E aqui dentro, ó, tinha um tanque de Betesda. E aí, lá naquele tanque de Betesda, estava aquele paralítico. E a Bíblia diz que ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, pode acender a luz central, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. João 5:3. Então, a Bíblia agora fala desse paralítico. E esse paralítico aí, ele estava no tanque de Betesda. E no tanque de Betesda, a Bíblia fala que eles esperavam algum milagre acontecer. Era um dito da época que uma vez poderia descer um anjo em data incerta e a água se movesse. A primeira pessoa deficiente que pulasse dentro daquele tanque seria curada. Verdade ou mito? Não sei. Não essa escritura, o que eu vou falar agora. Dizem que eles espalhavam isso para a cidade não ficar com paralíticos, os mancos não ficar na rua. Aí falavam isso para eles ficar lá esperando o milagre acontecer. Aí a cidade ficava limpinha, não tinha ninguém com deficiência dentro da cidade. Era uma forma de excluir essas pessoas, eles ficaram lá dentro, esperando o tal milagre e a água mover. Se é verdade ou não, não sabemos. Talvez você pode perguntar ao nosso irmão Félix, ele tem alguma lembrança ainda da época, né, Félix? Arruma uma cadeira para ele sentar ali, alguma coisa andador e tal. Né? Te amo. Love you forever night. Green, black. Isso aqui é uma brincadeira que nós temos, só eu e ele, ninguém sabe. É falar inglês errado. E ficar rindo da cara do outro, né? Manda textinho, escrevendo, usa o Google Tradutor, né? Isso é amor demais. Heaven no. Vamos para cá, gente. E ali em Jerusalém, então, perto da porta das ovelhas, tinha esse paralítico. E a Bíblia fala que Jesus, ele cura esse paralítico, ele faz um milagre na vida desse paralítico, ele opera algo maravilhoso. Ele opera algo, ele vai ali nesse paralítico e cura. Muita gente empolgada fala assim,
por onde Jesus passava, ele curava todos. A Bíblia não cita que ele curou todos ali. O paralítico foi curado. Em alguns, Deus pode fazer. Outros, Deus não quer fazer. Mas nesse paralítico, Deus fez uma maravilha na vida dele e curou a vida dele ali naquele tanque de Betesda. Um outro encontro que Jesus teve foi com um cego. E esse cego, em João 9:1, a Bíblia fala o seguinte, ó. Ao passar, Jesus viu um cego. Um cego de quê, gente? Nascença, ou seja, ele nunca viu na vida. Ele não sabe o que é preto, não sabe o que é branco, não sabe, não existe cor para ele. Não sei se você sabe, o cego não enxerga preto, né? Ele não enxerga. A cor preta é enxergar preto. Então, não é que você fechou o olho, você está enxergando. Qual cor você está enxergando? Predominantemente preta. Talvez com a luz pode ficar meio avermelhado, fogueado. Mas o cego não enxergava nada, nada. E ele também estava ali na região de Jerusalém. Olha como era nos dias de Salomão, a região de Jerusalém. Aslude, isso. Olha como era a região. Está vendo? Lá o templo de Salomão, a cidade fortificada, cercada, uma área limpa para que se viesse algum exército entre as montanhas, os soldados que estavam em cada posição dessa pudessem ver um exército vindo distante para atacar e defender a sua cidade. Os discípulos de Jesus perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Na época acreditava que qualquer tipo de doença, deficiência, ou coisas que acontecesse com você de ruim, seria um castigo de Deus por causa dos seus antepassados. E perguntaram para Jesus assim, isso tem base? Tem base, pode ter coisa sim, por causa de maldição hereditária, mas nem tudo é isso. E tendo dito isto, posteriormente, Jesus conversando com ele fala que aquilo ali foi para a glória de Deus, para que a glória de Deus fosse manifesta na vida desse cego. Toda a vizinhança conhecia o cego como cego. Aí, posteriormente isso, Jesus ele cospe no chão, mistura a terra com saliva e aplicou nos olhos do homem. E disse para ele, então, lhe disse, vá, lave-se no tanque de Siloé. Agora não o tanque de Betesda, o tanque de Siloé. Eu ia mostrar, depois nós vimos. O tanque de Siloé ficava lá num outro canto, assim, bem da cidade, e distante onde eles estavam. Que significa, Siloé, enviado. Está aqui, ó. Que significa enviado. O homem foi e lavou-se. E quando ele vai ainda cego. Quando ele vai com a cara lotada de barro e cuspe. E esse cego agora vai. Deixa eu te falar uma coisa, para a gente aprender aqui. Alguém levou esse cego ao tanque de Siloé. Esse alguém não foi Jesus. Ele não saiu sozinho. Onde está o tanque de Siloé? Vou até lá. Não. Jesus falou assim, olha, tem que ser no tanque de Siloé. Vai lá e lava o seu rosto. Está uma imagem aqui, que como é hoje o tanque de Siloé. Quem for lá comigo, vai até dar uma olhadinha aqui, ó. Amém? Em nome de Jesus, irmão, nós vamos pisar lá. Como vários pastores falam, a gente aprende, ir para Jerusalém não é para quem tem dinheiro não, irmão. É para quem tem fé. Quem tem fé vai. Está aqui o tanque de Siloé, ele é original, uma das poucas partes que mantém na originalidade total é esse tanque. Porque se você for lá em Jerusalém, lá deve ter uns 5 lugares que crucificaram Jesus. Dos católicos, dos protestantes, dos anglicanos, cada um fala que não foi num canto. Para quê? Para gerar renda. Não tem nada a ver com o cristianismo e Jesus. É business puro. Algumas pessoas, isso é até errado fazer. Também, você vai ver lá vários locais, Jesus está enterrado aqui. Aí um dia eles falam, não, Jesus está enterrado embaixo daquela igreja lá. Isso vai
atraindo as pessoas. Mas o tanque de Siloé, em especial, é esse local até hoje. É um local muito conhecido naquela época. No processo de ser limpo por Jesus, sempre teremos alguém do nosso lado. Sempre teremos alguém ajudando. Vem cá, Emerson. Emerson vai ser o cego. Acho que poderia ser a Rafa, né? Para casar com ele tinha que ser cega, mas vamos usar ele aqui no caso. Estou brincando. Você é lindo, meu gordinho. O senhor que é cego. Aí, bate na mão. Uma pessoa deveria levar o cego lá no tanque de Siloé. Vou te levar lá no tanque. Alguém me ajuda? Fala assim, alguém me ajuda. Alguém me ajuda? Jesus pediu. Jesus pediu Para que eu fosse. para que eu fosse ao tanque de Siloé. ao tanque de Siloé. Aí o cara fala assim, eu vou te levar. E o que é levar o tanque de Siloé? É o processo da libertação, é o processo da cura. A Bíblia fala que ele faz papel direitinho de cego. Estou impressionado. Te daria um ótimo cego, viu? A Bíblia fala, né, que as pessoas do mundo, elas estão cegas pelo diabo. O Deus desse mundo cegou o entendimento. O que é cegar o entendimento? É gente que critica a igreja, critica a Bíblia, critica Jesus. É gente que tem um entendimento cego. As pessoas não querem converter. Eles estão com os olhos fechados. Quando você vem para a igreja, você vê um cego. E não quer dizer que você vai sair daqui já enxergando. Mas agora você sai daqui com a missão. Qual é a sua missão, cego? Enxergar. Ir para o tanque de Siloé. Fecha o olho, cego. Cego do olho aberto. Ei, ai, ai. Só elogiar aqui. Fecha o olho, cego. Vamos lá, passa aí, David. Jesus poderia ter curado este cego. Era para trás. Fica cego. Sem saliva? Sim ou não? Sim. Sem saliva. Para que saliva? Não, está curado, amém, vai embora, vai enxergando já. Mas Jesus quis fazer isso, ele quis fazer isso. Jesus poderia ter curado. Tem alguém lá em cima? Vai chegar alguém lá em cima, vai apertar um botão lá. Ó. Jesus poderia ter curado sem o tanque de Siloé? Foi arrumar um tanque para o cara atravessar. Não precisa de tanque, não. Ele é o tanque. Ele é mais que Siloé, ele é mais que o tanque, ele é mais que a água, ele é mais que o barro, ele é mais que... Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Jesus poderia ter curado sem esses processos todos? Sim. Sim para tudo que eu te perguntei. Jesus, porém, ele não quebra os processos na sua vida. Tem um processo a se passar. Tem um processo que você vai passar por ele, tempo a tempo. Ele não quebra os processos. Talvez o seu processo é esse aqui, ó. Vai para o CDD. Talvez o seu processo seria, vai para a célula, vai para o culto, vai para algum evento da igreja, faz gabinete pastoral. Para muitos de vocês poderiam estar avançando no seu ministério, no seu chamado. Se você tivesse ido num gabinete há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, ou agora, é um processo. Jesus poderia fazer milagre na sua vida sem você orar. Para que orar? Mas Ele quer o processo da oração, Ele quer o processo da busca, Ele quer o processo de você ir, de você avançar, Ele quer esse processo. Você precisa ir a Siloé, me dá a mão, você precisa ir a Siloé. É caminho de Deus. É um processo. Sabe quantos quilômetros eram Siloé? Olha para vocês verem, ó. Aquele homem andou quase, gente, 5 quilômetros. 5 quilômetros é menos do que a gente corre lá, Emerson. Mas 5 quilômetros para um cego, meu irmão, é muito longe. Não é como as ruas de algumas cidades, calçada tudo nivelada, a calçada de uma é igual ao da outra. Imagina um cego andando para Poranga, gente, a calçada sobe, uma desce, não tem buraco, outra, um vizinho coloca com o muro mais para frente, outro coloca mais para trás, não tem um nivelamento,
Mas o cego naquela época era pior que isso em Jerusalém. Pedras, caminhos, ele foi andando. Ou seja, no processo da sua cura, alguém vai pegar na sua mão e vai te ajudar. No processo da sua libertação, você vai ter que vir num culto, vir num outro. No processo de você ser transformado, às vezes é um caminho de Deus, é uma célula, e Deus vai passando você pelo processo. Tem um degrau? Pode descer. Calma, temos o degrau, pode descer. E aí você chega no tanque de Siloé. E no tanque de Siloé você abaixa, pode baixar, lava o seu rosto. Isso. E aí ele é curado. Podemos aplaudir esse cego aqui, gente? Agora ele enxerga. Agora imagine se falasse com Jesus: Jesus, você poderia ter me curado. Para que mandar num tanque? Para que eu vou andar 5 quilômetros? Para que barro? Para que saliva? Para que tanque? Jesus tem processo para curar você. E se o cego falasse assim: não, vou mexer com isso não. Esse cara já cuspiu no chão, passou barro na minha cara. Estou igual um doido andando aqui. Vou voltar para onde eu estava. Ele está fazendo de bobo. Quando eu chegar lá no tanque, ele sumiu. Não vou nem ver ele mais. Aliás, já não via mesmo, né? Olha aí. Olha aí. Mas Jesus tem um processo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não ir a Siloé, a sua vida não vai mudar. Se você não posicionar onde Deus quer que você posicione, a sua vida não vai mudar. Se você não ir no caminho que Jesus pede para você ir, você vai continuar cego. Existem milagres que Deus pode fazer instantaneamente, mas existem milagres que existem busca, existem conhecimento, exige dedicação, exige dedicação. Você precisa ter essa dedicação para você viver esse milagre. Então agora você está vendo, e Deus abençoe você. Seja bem-vindo a Siloé. Pode voltar para o seu lugar. Olha ali, gente, a distância que provavelmente esse homem andou, olha, Jerusalém, teve que descer, subir, e o reservatório de Siloé. Ele andou provavelmente essa distância toda aí, esse caminho. Nós não sabemos exatamente onde ele estava, se ele estava nesse ponto, ele estava nesse ponto, exatamente o ponto inicial, mas ele foi a Siloé, Então ele andou essa distância toda. Jesus fará o milagre em você. Porém, quem percorrerá até o milagre, até Siloé, somos nós. É nós que temos que ir até lá. Amém? Eu profetizo na sua vida, você vai permanecer firme até Siloé. Deus vai levantar amigos para te guiar até Siloé. Meu irmão, não desista. Siloé é logo ali. E se nós encontrarmos esse Siloé, nós vamos estar obedecendo o mandamento de Deus. Hoje o seu Siloé é envolver na igreja. Hoje o seu Siloé é deixar de ser um cristão de nome e ser um cristão de prática, viver a palavra de Deus em nome de Jesus. E a Bíblia fala de um outro encontro maravilhoso, que é o de Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Depois de dizer isso, João 11 relata isso, tá? Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Então agora, Jesus cura Lázaro. Jesus, que era um grande amigo de Lázaro, é aquele texto que Jesus entristece por aquele acontecimento. Lázaro estava morto. Quando Jesus chega, ele já tinha morrido. Jesus chega depois. E quando ele chega na beira daquela pedra, ele dá uma ordem: Lázaro, vem para fora. Lázaro, levante-se. Estava todo enfaixado. Imagina agora um homem todo enfaixado, todo enrolado. Ele sai daquele lugar ali, pulando, e sai aquele homem vivo. Sai aquele homem agora para viver um propósito que Jesus tem para ele.
Nós estamos num domingo de Páscoa, onde nós lembramos, refletimos, entendemos da morte de Jesus, mas nós precisamos entender que Jesus, até o seu último momento, ele encontrou com pessoas para mudar histórias. Jesus está encontrando com você para mudar a sua história. Eu não sei se você é um paralítico, eu não sei se você é um cego, eu não sei se você está morto, mas Jesus quer encontrar com você. E uma das ordens que Jesus disse, uma das ordens que Jesus deu para quem estava ali perto de Lázaro, era o quê? Tirem as faixas. Ou seja, pode ser que Jesus fez uma obra na sua vida, mas você ainda está enfaixado. Uma pessoa enfaixada, ela pode estar curada, mas ainda parece que está machucada, ainda parece que está morta, ou seja, Jesus fez algo, mas ela não anda, ela está travada, ou seja, tirou as faixas de Lázaro, e falou, Lázaro, agora você vai andar, agora você vai fazer a minha vontade, você vai fazer a minha obra. O que eu quero dizer com você nessa noite? Além de Jesus ter um encontro maravilhoso com você, ressuscitar alguma área da sua vida que o inimigo matou, ele vai tirar as faixas, ou seja, vai tirar qualquer situação que tenha impedido. O que adianta o morto que agora ressuscita e agora ele está vivo, mas ele está enfaixado? O que adianta uma igreja maravilhosa como essa, mas é uma igreja enfaixada, uma igreja amarrada, uma igreja impedida? Talvez a sua célula está enfaixada, ela não cresce, está vivo, mas está travado. Está vivo, mas está impedido. Vem na igreja, mas ainda tem faixas segurando ele. Ou seja, tem que tirar todas as faixas, tem que ficar limpo para você começar a correr, a saltear e ser uma pessoa livre. Eu profetizo em nome de Jesus, você não tem uma fé enfaixada. Você não tem uma família enfaixada. O seu milagre não é enfaixado. Outra revelação dessa palavra que Jesus mandou, olha, tirem a faixa dele. Ou seja, vejam que realmente este é o Lázaro, não é outro homem se passando por ele. O que vai acontecer? Quando você tirar a sua faixa, as pessoas vão ver que é você que Deus fez o milagre, que é você mesmo, a pessoa agora que está vivendo o propósito de Deus. Deus, uma vez, tratou com a cava enfaixada. Alguns ferimentos, não é verdade, Lidiane? São tratados enfaixados, mas depois tem que tirar a faixa. Tirar a faixa para quê? Para secar. Tirar a faixa para quê? Para aquela ferida tomar um solzinho, tomar um ar para secar e ser novo. Ou seja, tem muita gente que está na igreja, já foi curado, já foi restaurado, mas ainda anda com faixas, ainda parece que está morto, ou parece que está machucado, está enfaixado. Deus vai começar a pegar a gente nessa igreja e vai tirar a faixa e vai falar assim, meu filho, você está totalmente curado, você está limpo, vão viver o meu propósito, vão viver o meu rumo, vamos ver um destino. Nós não somos uma igreja enfaixada, você não é um cristão enfaixado, nós não somos uma célula, nós não temos um ministério, um chamado enfaixado. Deus está tirando a faixa da sua vida. Se é a faixa da morte, eu não sei, se é a faixa do machucado, não sei, mas a faixa que impedia de você ser reconhecido, andar e ir a caminho do seu propósito, Deus tira ela nessa noite para você tirar e você viver o seu propósito. Só quem crê dá glória a Deus. Olha para o seu vizinho e fala assim, é tempo de tirar a faixa. Amém, querido? É tempo de tirar a faixa, em nome de Jesus. E Jesus também agora ele encontra com alguns discípulos. E esses discípulos que Jesus encontra foi um dos últimos encontros de Jesus. Um dos últimos encontros de Jesus com os seus discípulos. Atos 8 fala assim, contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha o verso 9. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem encobriu
à vista deles, ou seja, veio uma glória tão poderosa, cobriu os discípulos que estavam ali na despedida do mestre, o mestre abandonando a terra aqui, no sentido corpóreo, depois que Jesus já tinha ressuscitado, foi um último momento, ele estava subindo, falando de mandar o poder para a terra, ele falou para eles ficarem reunidos, ele falou que ia mandar o Espírito Santo com muito poder para eles, e ele subiu. E enquanto eles estavam subindo, todos os discípulos olharam com os olhos fixos aos céus, enquanto eles subiam, e surgiram diante deles ali 2 homens vestidos de branco. E até lembro do nosso último treinar, onde nós falamos desses anjos, que falou que ele vai vir com glória. Quem estava no treinar lembra que esses anjos também anunciaram a volta de Jesus. Os anjos falaram assim, da mesma forma que ele está subindo, ele também vai vir, não para pisar aqui, mas ele vai aparecer no céu para arrebatar a sua igreja. E só quem vai ser arrebatado com ele, diga glória a Deus. E Jesus subindo, ele fala, olha, eu vou enviar o Consolador, vocês vão ter o Espírito Santo na vida de vocês vão ter a minha glória, vocês não vão ficar órfãos de maneira alguma. E isso acontece. Atos 2, 1 ao 4 diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha aí para vocês verem, está até grifado, todos reunidos no mesmo lugar. Aqui está o poder da igreja. Aqui está o poder de não perder nenhum culto. Aqui está o poder de ser aquela igreja unida e maravilhosa, todo mundo do mesmo propósito. Por quê? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Imagina aquele que não foi no culto aquele dia. Imagina aquele que ficou em casa naquele dia. Na hora do maior milagre, na hora do Pentecoste, ele ficou de fora. Na terra inteira, recebeu o Espírito Santo, de alguma forma, mas o poder mesmo, foi para aqueles discípulos que estavam reunidos ali. Ou seja, tem milagres que Deus faz naquele culto, tem milagres que Deus faz naquele monte, naquela oração, naquela célula, naquele momento específico. E quem está da parte de fora não recebe, quem está dentro recebe. É por isso que Deus levanta os fominhas que não perde culto, irmão. É, carrapato de igreja mesmo, está junto em tudo, onde o pastor pisa, ele está pisando junto, quase tropeça com a gente. Hoje eu dei uma cabeçada na Lud, ele falou assim, Lud, vem cá, pum, bateu uma cabeça nós dois ali, você lembra, Lud? Claro, né? Deu mais em mim, essa cabeça sua é dura, viu? E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. O garrar não era em cada um deles, era uma. Então pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, nesse outro encontro com Jesus, foi a despedida de Jesus. E Jesus, ele vem para vocês também e fala, eu curo paralítico, eu curo cego, eu ressuscito mortos, mas eu também envio o meu Espírito Santo para vocês. Vou te falar uma coisa, você nunca vai converter se não tiver o poder do Espírito em você, não tiver o fogo do Pentecoste em você, não tiver o Espírito Santo em você. O homem não converte, a carne não muda, a mente não é transformada, mas quando o Espírito Santo pega um cristão, pega uma pessoa que está com o coração aberto, essa pessoa é transformada. O que me transformou, meu irmão, não foi uma religião, ou um pastor, uma pregação eloquente. Não. O que me transformou foi o poder do Espírito Santo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como vento impetuoso, pousou-se sobre cada um deles, e essas línguas repartidas como que de fogo.
Ali estava acontecendo a profecia do próprio Jesus, dizendo: eu vou enviar o Espírito Santo. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, se você tem alguns meses, está chegando agora, mas já está sendo anunciado a você que o cristianismo não é sem o Espírito Santo, o cristianismo é com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é arrepio, o Espírito Santo é um poder que você sente dentro de você. É a unção do Espírito Santo que te faz orar em línguas, que te faz chorar, que te faz dar glória, que te faz profetizar, que te faz curar, que te faz interpretar as línguas. Querido, a igreja pode ter tudo de bonito, mas se ela não tiver o Espírito Santo, ela não tem nada. Você pode ser uma pessoa que tem bens, que tem dinheiro, que tem família, que tem carro do ano, mas se não tiver o Espírito Santo, você não tem nada. Você pode ser alguém que já leu a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, 66 livros, mas se não tiver o Espírito Santo, você não tem nada. Eu até duvido se você realmente converteu e não recebeu o Espírito Santo. É impossível. Querido, nessa noite, recebam o poder do Espírito Santo. Eu não trago a ele para vocês como teoria bíblica, mas Deus traz para vocês como experiência. Cada um de vocês aqui e agora, alguns sejam cheios porque estão vazios, outros sejam renovados porque já estão cheios. Eu não sei quem está cheio, eu não sei quem está vazio, mas eu sei agora que Deus pega a nave dessa igreja e enche cada um com o Espírito Santo, renova cada um com poder, e Ele fala com você: volte a orar, volte a ler a Bíblia, volte a chorar na minha presença, volte a falar em línguas. E se você nunca falou, deixa esse dom do Espírito Santo vir sobre você. É o Espírito Santo que transforma o maconheiro, é o Espírito Santo que tira o homem da cachaça, é o Espírito Santo que transforma a mulher desobediente, é o Espírito Santo que pega um jovem perdido no mundo, transforma ele, leva ele para a glória. É o Espírito Santo que levantou a Cave Church aqui em Ubaporanga, desde o ano 2010, e tem nos impulsionado. Querido, com a sua mão erguida lá no alto, receba o poder do Espírito Santo na sua vida, receba o poder do Espírito Santo na sua vida, receba a unção, receba o batismo, receba a glória, receba receba a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida. E nós não queremos ser uma igreja bonita, porém vazia da glória. Nós não queremos ser uma igreja com luzes, com louvor bonito, porém vazia do Espírito. Eu não quero ser um pregador, um pastor que traz uma palavra boa, mas é só teoria. Eu quero ser um pastor ainda mais cheio do Espírito Santo. Nós seremos uma igreja avivada, uma igreja da glória, uma igreja cheia do poder. Nós não somos um teatro que tem palestra de Jesus. Não, não, não. Aqui dentro você pode ouvir de Jesus, mas se você quiser, você pode sair com Ele. Até um dia você foi uma pessoa normal, até que o outro dia você encontrou com Jesus e recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo que entrou nos discípulos, deu poder para eles. E Jesus diz: assim vocês serão as minhas testemunhas. O mesmo Pedro que negou Jesus com medo, agora cheio do Espírito Santo, ele está disposto a morrer crucificado numa cruz que seja de cabeça para baixo. O mesmo João, os mesmos discípulos, o mesmo André, o mesmo Paulo, os mesmos discípulos, cada um deles, as mesmas mulheres que foram as primeiras a ver Jesus saindo ali naquele jardim, quando a pedra estava movida. Aquela igreja foi motivada pelo Espírito Santo para ser ativada e levar a unção, levar o Jesus para os outros lugares. Eu não me converti sem o Espírito Santo, eu me converti com Ele. E pensa numa igreja que é apaixonada pelo Espírito Santo. Pensa num povo que ama o Espírito Santo. Pensa numa igreja que nós damos lugar para o Espírito Santo. Espírito Santo, Tu és livre em nosso meio. Tu és livre em nosso meio. Se quiser mudar o culto, muda o culto. Se quiser mudar a palavra, muda a palavra. Se quiser mudar o louvor, muda o louvor. Se quiser mudar tudo, Espírito Santo,
Guia-nos na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Chega de ser movido pela sua sabedoria, chega de ser movido pela sua consciência, chega de ser movido pela sua inteligência, chega de ser movido por cálculos científicos, matemáticos ou teorias do homem. Seja movido pelo Espírito. Alguma coisa está dando errado na sua vida, é porque você se ouve, é porque você fica pegando um palpite com os outros, é porque você fica ouvindo o vizinho, você fica ouvindo o amigo, mas você não ouve o Espírito. Alguma coisa na sua vida desanda, porque você não entende aquilo que o Espírito Santo está falando com você. E é tempo de você, jovem, ser guiado pelo Espírito dentro da sua escola, dentro da sua faculdade. É tempo de você, empresário, parar de fazer cálculo, fazer números, olhar a bolsa. Você vai tirar as maiores ideias, coisas que vai arrebentar a boca do balão, sabe quando? Quando você fechar a porta do seu quarto, bater o olho e falar, bater o joelho no chão, na verdade, né? E falar assim: Espírito Santo de Deus, o que o Senhor quer que eu e essa empresa faça? Você vai abrir a porta ali cheio de resposta, cheio de direcionamento. Sabe qual é o meu medo, irmãos? É que muitas igrejas não são mais guiadas pelo Espírito. Eles fazem reunião e fazem votação. Sabe qual é o meu medo, meus irmãos? É que muitas igrejas são guiadas por teorias de homens, teorias caídas. Algumas igrejas pararam de orar e ouvir aquilo que o Espírito Santo diz. Algumas células pararam de crescer porque pararam de ouvir aquilo que o Espírito Santo diz. A Cave Church é uma igreja que ouve aquilo que o Espírito Santo diz. Eu posso entristecer um ou entristecer o outro, mas eu faço um voto com Deus. Esse voto eu já fiz e renovo ele. Jamais vou entristecer aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Nós não somos uma igreja guiada por presbíteros, nós somos uma igreja guiada por diácono ou por pastores. Nós somos uma igreja guiada pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Querido, o que o homem te fala pode dar errado, o que a bolsa fala pode dar errado, aquilo que a ciência diz pode dar errado, aquilo que aquela pessoa que entende tudo vai mandar você tomar uma direção, pode dar errado, mas é impossível você buscar um direcionamento bíblico, ouvir do Espírito Santo e dar errado, porque Deus é infalível, Deus é indestrutível, Deus é inerrante, Deus é soberano, poderoso, e Ele tem uma direção para você. Só quem pega aí dá glória a Deus. Jesus, a Cave Church não é uma igreja de modinha, não é uma igreja bonitinha, não é uma igreja que traz palavras para o homem, não, mas é uma igreja que busca revelação no monte, busca revelação do Senhor para esse povo. Querido, para de comer o que pastor de internet diz, para de comer o que a sociedade diz, para de comer aquilo que rebelde está falando no seu ouvido aí fora. Comece a comer da palavra, comece a comer do Espírito, comece a comer da unção, comece a comer pão, e Jesus diz que Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Quem comer desse pão jamais vai ter fome, quem beber dessa água jamais vai ter sede. Sabe por quê? Talvez você está numa depressão, sabe por que você toma uma decisão errada, sabe por que você entra naquele namoro tranqueira? É porque você fica ouvindo o seu coração, e a minha Bíblia diz que o coração é enganoso, mas o Espírito não. O Espírito revela, o Espírito mostra, o Espírito ainda fala nessa igreja, o Espírito ainda profetiza nessa igreja, o Espírito dá visão para alguns irmãos, dá sonhos para alguns irmãos. Nós não somos uma igreja da teoria, nós vamos enfrentar o que for, mas vamos ouvir o Espírito, vamos ouvir o Espírito. Para de ouvir pessoas, para de ouvir a mídia, para de ouvir o rádio, para de ouvir revista, ou ver revistas, para de ouvir, pegar conselho com um crente que não consegue nem controlar a vida dele, ou a língua dele. Pega aquilo que o Espírito Santo fala. Eu lembro de muitas vezes na minha juventude, eu passando por lutas, por provas. Eu tinha 17, 18 anos, eu ia para o monte sozinho. Eu voltava daquele monte, vontade de pular lá de cima, irmão, voar, de tanto poder, tanta unção. Eu lembro quando algumas pessoas me decepcionavam, mas eu estava agarrado com o Espírito. Ou seja, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu jamais vou ser atingido. Eu estou
ali no Salmo 91, descansando na sombra do Onipotente. Eu estou ali no Salmo 23, nos passos verdejantes. Eu estou ali comendo essa palavra, porque a palavra orienta, a palavra dá direção, a palavra é bússola para o crente de verdade. Querido, vamos buscar o Espírito. Vamos buscar o Espírito. Vamos buscar o Espírito. E o maior e melhor encontro não é aquele que você gostou da igreja, mas aquilo que o Espírito gerou em você. E o último encontro, ao amanhecer, é da pesca, tá bom? Vai lá, acelera comigo, ó. Jesus, os discípulos e a pesca. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Olha que feio, irmãos. Jesus estava onde? E os discípulos não o? Será que Jesus está falando com você? Será que Jesus está falando alguma direção para a sua vida? Será que Jesus está falando assim, não faça isso, não faça isso? Tem gente aí tomando decisão na vida que vai dar ruim. Para não falar aquela música. Pegaram até a musiquinha da Globo e fala, vai dar aquilo, meu irmão, vai dar aquilo. Por quê? Não busca direção. Ou seja, Jesus estava com ele, mas não o reconheceram. Jesus, nós fazemos um pedido ao Senhor, por favor, toda vez que o Senhor entrar nessa igreja, nós vamos te conhecer. Nem que seja pelo cheiro, lírio dos vales, rosa de Saron, nem que seja pelo aquele vento que passa e gera arrepio, nem que seja por um trovão, ou nem que seja por uma brisa suave. Deus, livra-nos de ser uma igreja que parou de reconhecer Jesus. E eles perguntaram, ele perguntou a eles, na verdade, filhos, olha ele falando, filhos, por isso que a cave não tem membro, não tem discípulo, tem? Filhos, vocês têm algo para comer? O dono da comida perguntando se tinha comida. Mas ele queria ver a atitude deles. Eles responderam que não. Ele disse, lance a rede do lado direito. Até Jesus manda para o lado direito, né, irmão? Lado direito. Ele senta à direita de Deus, nada de esquerda, meu irmão. Misericórdia. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Texto anterior, eles trabalharam a noite inteira. Não pegou um lambari, um barrigudinho. Agora chega Jesus e fala com eles. Lance a rede pelo lado direito. Sabe o que antecede o sucesso? Uma noite de fracasso. Eu não sei o fracasso que você teve até aqui. Jesus vai encontrar com você e vai te dar uma nova direção. Você pode ter batido a cabeça em alguma área da sua vida. Você vai sair daqui com Jesus falando, lança a rede naquele lugar. Toma essa decisão. Abra mão disso e abraça isso. Ou seja, aquele cristão que busca Jesus não falta direção. Na sua direção, você pesca e não pesca nada. Na sua direção, trabalha e não gera nada. Mas na direção de Jesus, quando você lança a rede, não importa o lugar, você vai puxar ela e vai ter uma gigantesca quantidade de peixe. Cave Church, prepara que nós vamos lançar mais redes. E as nossas redes estarão lotadas de almas, de vidas. Amém? Aqueles discípulos que falaram assim, trabalhamos a noite inteira, nesse barco eu nunca mais entro. Pedrão, tchau, estou indo embora. Não fico mais dessa igreja chamada barco, não. Tchau. Perderam. Porque Jesus chega e fala, na hora do fracasso, é a hora que você vai ter o maior milagre na sua vida. Eu não sei o que algumas pessoas estão passando aqui, mas o Espírito Santo me revela pessoas que estão frustradas, que estão machucadas, pessoas que estão batalhando há muito tempo, porém não têm direção nenhuma. O Espírito Santo fala com você, a partir de hoje, você vai parar para me ouvir, vai ter o meu entendimento e as suas redes não vão pescar. Na rede de Jesus, ele só abriu. O dono do peixe falou assim, peixarada aí, vem cá e entra na rede dele. Ou seja, se eles pescassem com a rede deles e eles terem um peixe que eles mentalizaram, mérito deles. Mas eles jogam a rede,
num local de não pesca, tinha que ser no alto mar, joga o local de não pesca. Eu imagino Jesus fazendo assim, ó. Vem cá, peixe. Enchem aqui, a minha ordem é, eu sou dono do céu, da terra, dos peixes, do mar, sou dono de tudo. Enche essa rede até não aguentar puxar. Não aguentar puxar. O negócio é as Nutella da cave que sobe com um carrinho, congelando o carrinho, e para, igual o pastor, né? Morri, misericórdia, irmão. Se fosse o Félix, eu acho que eu subiria com ele, né? Mas Jesus joga ali num ponto que eles não vão conseguir puxar. Sabe o que eu vou falar com você? No seu milagre, você não participa sozinho. Se no seu milagre você é crente olhudo, olho gordo, não distribui com Deus, não é fiel a Deus, não tem milagre. Não tem milagre. Joga a rede. Um homem puxa, sim ou não? Vocês estão bons de Bíblia, gente? Sim ou não? Vocês não estão bons de Bíblia, não, né? Um homem sozinho puxa, sim ou não? Vem cá, Félix. Sabe aqui? Um homem meio não. 2 homens agora sozinhos. Puxa, meus irmãos. Vem cá, cego. Agora, esse cego. Esse sapo cego. 3 homens, puxa, irmãos. Vem cá, Mateus. Preciso de sua força. Estou lembrando aqui de discipulado nosso. O Mateus puxando a corda, arrastando o neto, todo mundo lá para dentro. Tem quantos aqui agora, irmão? 4. 4 homens, puxa, irmãos. Vem cá, o último, então. Vem cá, Nestelão, com esse terno lindo, maravilhoso aí. Que é isso, hein? 5 vai dar certo agora. Jesus fala o quê? Joga a rede para o lado. Desse lado direito tem milagre. Vou jogar a rede para cá? Joga a rede. Está com muita dificuldade. Vamos começar a puxar. A Bíblia diz que aqueles homens puxando, arrasta a rede lá para a beira da praia. Vamos para a beira da praia, isso aí. Sabe quantos peixes esses homens pescavam? Esses homens colocaram ali, olha ali. Passa aí, ó. Isso aí, a visão está aí, ó. Vai, passa. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de... Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Sabe o que significa a rede não se romper? Quando você puxa o seu milagre, é aquilo que você faz. Na hora de você pegar o milagre, a rede rompe. Porque é mérito seu. Mas a bênção que Deus dá, 153 grandes peixes, pode ser peixe, meu irmão, gigantesco, mas a rede aguenta. Ou seja, você só recebe aquilo que você aguenta. Deus só coloca na sua vida aquilo que você tem força para reinar, força para conquistar, força para governar. 153 grandes peixes. Eu não sei como foi sua colheita. Nós estamos agora aqui no 4º mês do ano 2023, mas eu profetizo para esse povo da direita, para esse povo da minha esquerda, para esse povo desse meio, que vocês vão colher grandes peixes, em nome de Jesus. Amém? E o texto termina dizendo o seguinte, passa para frente, pode passar. Tu sabes que te amo, disse Pedro. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Ele tem cara de Pedro, não tem, gente? Você vê, ele anda como Pedro, bigode do Pedro, barba do Pedro. Aqui está o Pedro. Aí Deus fala com Pedro assim, Pedro, você teve a sua melhor pesca. Deve que Pedro pensou o seguinte, agora eu vou arrebentar a boca do balão, vou ficar bilionário. Aí Jesus vem para Pedro e fala assim com ele, ó, você teve a sua melhor pesca, você obedeceu a minha direção, mas eu falo com você, você não vai ficar grudado com peixe, você não é chamado para peixe, você não é chamado para ficar grudado com as coisas desse mundo. Vou falar uma coisa com vocês, você vai ter peixe,
mas o seu chamado não é para mexer com peixe. Você vai ter prosperidade, mas o seu chamado não é para mexer só com prosperidade. Você vai cuidar dos meus. Sabe que Jesus quis dizer o seguinte? Vocês tiveram uma colheita gigantesca, mas eu não sou um Deus que gera só colheita e prosperidade. Eu gero propósito. Você pode ter muito peixe, mas o meu propósito na vida de vocês não é peixe, é almas, é almas, é almas, é almas, é almas. Fala assim, pastor, para que Deus dá peixe? Através do peixe, nós vamos gerar mais almas. Fica de pé no seu lugar. Está aqui os discípulos, está aqui a igreja, e está aqui essa palavra, Senhor. E nós liberamos para a Cave Church encontros com Jesus. Eu não sei se vocês são os discípulos, eu não sei se vocês são os pescadores, eu não sei se você é um cego, eu não sei se você é um paralítico, eu não sei se você é Lázaro, mas eu sei que você é a pessoa que vai ter um encontro com Jesus nessa noite. 5 encontros foram apresentados para vocês. Em nome de Jesus, se você chegou aqui cego, vai sair daqui enxergando. Se você chegou aqui com a fé paralítica, você vai sair com a fé ativada. Se você chegou com a sua fé morta, ei, Lázaro, sai para fora, tira a faixa do seu corpo e começa a andar. Eu não sei se você chegou aqui como os discípulos ao encontro de Jesus, esperando o Pentecoste e sem o Espírito Santo. Eu não sei se você era os discípulos na 4ª colocação da mensagem, que eram os discípulos que não tinham o Espírito Santo. A partir de hoje, você será discípulo, porém cheio do Espírito Santo. E por último, não sei se você trabalhou a noite inteira e não pesca nada, não salva ninguém, não dá fruto nenhum. Tudo que você faz dá errado, é a sua força. O Jesus está vindo para você na beira da sua morte, na beira da sua desistência e falando, cego, volte a ver, abachore, canta, labassou, repacataralabarás, paralítico, volte a andar, volte a andar.